Boa tarde, pessoal. Eu sou Pedro Piscioli, consultor aqui da RBX Soft, e hoje a gente vai aprender e descobrir como funciona a autenticação PoE no RBX e como utilizar a ponte de Face. A autenticação PoE, pessoal, como é que ela vai funcionar? Normalmente você tem um equipamento, né, um equipamento NAS, um equipamento autenticador. Ele pode ser um Microtik, um Huawei, um Cisco, um Nokia, um Fiber Home. Temos diversas marcas hoje no mercado que fazem esse serviço, né, que executam essa atividade. Aí vai ter toda a infraestrutura da sua rede, mas enfim, como que o RBX vai entender? O seu RBX, no final das contas, ele vai ser o seu radius. Como eu estava conversando com vocês, né, pessoal, o seu RBX, você vai cadastrar um NAS dele, né? Por que você cadastra um NAS dele? Tanto para o RBX poder controlar esse NAS, a gente consegue fazer com que o RBX dispare scripts, né, em cima desse NAS. Esse não é o tema do vídeo, o tema é PVPoE. Como que funciona o PVPoE? Bom, é bem simples o contexto, né? A gente tem o equipamento do cliente, a gente tem um CTO, um equipamento lá no post, por exemplo. Eu vou usar ambos os nomes genéricos, né, para ninguém se confundir, só para ficar generalizado. A gente tem o equipamento do cliente aqui, a gente tem o post aqui. Depois do post, a gente tem o equipamento central, né, o nosso NAS, que vai autorizar ou não o nosso Microtik, o nosso Huawei, o nosso equipamento final. E no meio disso, né, junto com ele, vai ter o RTX funcionando como radios. Como que isso vai funcionar? O cliente ligou o modem, colocou lá, o técnico foi na casa do cliente, passou o fio lá no poste, puxou a fibra para casa do cliente. Um exemplo, pode ser a rádio, o funcionamento é o mesmo. Ligou o modem, disparar uma conexão. O modem vai disparar uma conexão, né, uma conexão para a CTO, para o equipamento do poste. O equipamento do poste vai mandar para o RBX. O RBX vai pegar isso aí e vai ler, né? O que, que é isso? Isso aí vai ser o usuário e senha. Que usuário e senha é esse, né? Esse usuário e senha é aquele usuário e senha que a gente cria na autenticação do cliente. Tem aqui o Empresa Clientes Cadastro, a gente tem um botãozinho Autenticações, né? O usuário e senha tem que ser este aqui, por exemplo, né? Aqui no caso é o pacote exemplo internet, que é o meu pacote de SCM, né? Meu pacote de internet em si. E o meu usuário e senha é teste RBX, minha senha é mudar 123. Lá no meu modem, no meu cliente, no caso meu cliente teste, eu teria que configurar o modem, né, o roteador do equipamento dele, para estar como usuário teste RBX e senha mudar 123. Por que que tem que configurar no cliente e no RBX? Porque se for por padrão, né, vai ter um padrão, normalmente o padrão é de linha, de 123, usuário, e é sempre o mesmo login, a mesma senha para todos, né? Para você garantir uma banca, para você garantir uma segurança na sua infraestrutura, é legal cada usuário, né, cada cliente, no caso, ter um usuário e senha específico para a sua conexão. Show. Então, disso eu já sei, Pedro. Eu sempre crio autenticações para os meus clientes, né? Sempre que eu tenho um novo cliente que vai ser instalado, eu crio uma autenticação para ele, tanto no RPX, quanto eu, no técnico, configuro o equipamento e deixa da mesma forma que está na RBX. Beleza. Por que que isso ocorre? O equipamento manda para o poste manda para o RBX vai ler, né? Vai chegar uma requisição para o RBX do teste RBX. O teste RBX vai ver, o teste RBX, quer dizer, o RBX vai ler o teste RBX, vai procurar no nosso banco de dados e vai falar, opa, eu tenho essa autenticação, ela existe, esse login. Aí o RBX vai para o nosso equipamento final, um Microtik, um Huawei, um Nokia, um Fiber Home, que está liberado, que o login e a senha estão ok para esse cliente específico. Na sequência, né, junto com isso, ele vai mandar a situação do contrato e junto com o seu plano, a gente vai ter, normalmente, nessa tela aqui, parâmetros avançados, a gente vai ter uma definição, né, um exemplo de o que seria cada valor, né, que no caso está configurado mais ou menos como microtik, mas o que seria cada valor que o cliente e o RBX se comunicam com o equipamento.
Como seriam esses valores aqui que eu estou falando, né? Bom, como varia de equipamento para equipamento, eu vou tentar ser um pouco genérico. O RBX deu login ok, né? Beleza, então ele autorizou a conexão. Junto com o login ok, o RBX vai lá no contrato do cliente, vai ver esse cliente tem um contrato de 10 megas, né? Aí aqui, nessa telinha aqui que a gente está vendo, se caso for, né, um exemplo, você vai ter um plano, todos, pode ser um plano 10 megas, o atributo, no caso o atributo do seu equipamento que ele precisa, o operador é sempre igual, e o valor vai ser, por exemplo, 10 Mbps. Então, o RBX vai catar esse valor e vai enviar para o seu equipamento com este atributo. Aí o seu equipamento vai pensar, né? Ele vai pensar, poxa, o Radius disse que o login está ok. Então, quer dizer que no meu banco de dados esse cliente existe. O Radius disse que ele está me mandando aqui que o atributo é 100 Mbps. Então, eu entendo que esse 100 Mbps, que foi configurado dentro de mim, é que eu tenho que liberar 100 megas de banda para esse cliente. Aí ele vai liberar esses 100 megas de banda para o cliente. Como que o cliente vai se permanecer autenticado, né? A gente tem um inteirinho update, o inteirinho update ele vai de tempos em tempos, no tempo que você configura, ele vai mandar citações para RBX, tipo, ó, tá tudo certo aí, RBX, não mudou nenhum atributo, o RBX vai chegar e falar, ó, tá tudo certo, não mudou. E caso mude algum atributo, por exemplo, o cliente foi cancelado, suspenso, bloqueado, né? Nesse tempo pré-parametrizado, dei um exemplo 10 em 10 minutos, durante esses 10 minutos o cliente foi bloqueado. O que vai acontecer? Ele vai respeitar a sua regra. Se a sua regra, o cliente bloqueado, ele perde a conexão, ele vai cortar a conexão do cliente, né? Aqui tem um exemplo, ó, a gente tem, quando o RBX mandar para o meu MikroTik, né, o valor bloqueados, significa que aquele contrato, daquele plano, daquele cliente, daquele usuário, está bloqueado. Ou seja, é para o RBX explicar para o seu equipamento, para o seu OLT, para o seu BIRAS, para o seu MikroTik, que ele tem que desconectar esse cliente, porque é a sua regra. Aí, obviamente, isso vai ocorrer. Ah, e como é que daí o cliente vai se conectar de novo? Digamos que o cliente está bloqueado, ele vai, faz o pagamento, né? Foi bloqueado por inadimplência, ele faz o pagamento, o contrato dele é ativo novamente. Com o contrato ativo novamente, o RBX vai informar, né? Ele vai informar, veja que o login, ok. O login só vai deixar de ser ok por dois motivos. Primeiro, o cliente desconectou, o cliente tirou da tomada o equipamento, né? Ou caiu a luz, alguma coisa assim. Segundo, a senha ou o usuário do equipamento do cliente está errado. Isso ocorre também com uma certa frequência. Às vezes o cliente reseta de fábrica e aí tem que chamar o técnico lá configurar o equipamento do cliente. Mas digamos que está tudo ok, o cliente já teve o login ok lá quando ele assinou, né? Não vai aparecer novamente, e ele está só bloqueado com base no valor, né? No valor do atributo. O contrato sendo ativo, o cliente pagou, o contrato foi ativo novamente, o RBX vai enviar para o seu equipamento de controle, né, o seu NAS, e vai enviar falando, ó, aquele contrato, aquele cliente, aquela autenticação está liberada na navegação. Aí o seu equipamento ele vai entender isso e vai liberar a banda para o equipamento do seu cliente. É um pouquinho extenso, né, um pouquinho teórico essa parte, mas no final das contas, né, ela é bem tranquila, ela é como se fosse uma linha, né, que ela sempre vai e volta. Ela vai do cliente até o RBX, do RBX para o seu equipamento, e ela devolve, né, do equipamento para o poste, para o cliente. Sempre funciona dessa maneira. Com o RBX, né, no caso o Radius, o RBX vai ser o Radius, ele vai intermediar esse plano. Né? Então, ele vai intermediar no quê? Ele vai falar qual que é o login e senha que existe, ele vai falar qual que é o atributo que tem, ou seja, quais valores que você vai mandar, qual que é a banda que você vai enviar, quando que é o valor que você vai bloquear, quando que é o valor que você vai cancelar o cliente, esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Tem algumas telas que é interessante para a gente poder
acompanhar esses clientes, né, a configuração está tudo inserida no cadastro do NAS. Então, se seu NAS está cadastrado correto, você foi no seu equipamento e virou o RBX para o RAID, ou seja, você apontou o RBX como RAID, você colocou lá no RAID do equipamento que o IP do RBX é aquele, é o RAID, ele é o que manda, é o que vai autorizar ou não, é o que vai fazer esse filtro, tá tudo ok, você não precisa mais ficar modificando, né? Você só vai acompanhar os seus clientes. As telas que a gente tem aqui para poder acompanhar os clientes, aqui em monitor, né, a gente vai ter a tela extrato de radios, né, vai aparecer uma telinha de filtro aqui para mim, eu consigo filtrar. O que seria o extrato de radios? Seria todas as informações que o radios, no caso o RBX, recebeu e enviou para o equipamento do cliente. Nesse caminho que eu falei, que vai do cliente para o poste, para o RBX, para o seu equipamento controlador, do seu equipamento controlador para o poste, para o cliente novamente. Né? Sempre seguindo essa linha. Ele vai e ele volta. E de tempos em tempos, que é o interim update parametrizado, isso sempre vai ocorrer. Por que isso ocorre? Para respeitar a situação do contrato. Ou seja, se o contrato foi cancelado, por exemplo, 3 horas da tarde, às 3h10, que é o seu update, um exemplo, o cliente já vai ter perdido a banda, ele já vai estar desconectado, né, da sua rede. Né? E durante o extrato aqui, você consegue gerar um filtro para buscar somente o que você quer. O que a gente pode ver aqui de legal? Né? O primeiro campo, User Request, são as requisições que o Radius recebe. Então, aqui você vai ter todas as requisições, todos os clientes, né, todos os equipamentos de clientes que estão tentando se conectar, mas às vezes não estão conseguindo, ou porque eles estão cancelados, inativos, alguma coisa do tipo, ou porque o usuário de senha está incorreto. Né? A gente, deixa eu ver aqui mais que a gente tem Lost Service, Lost Carrier, né? Admin Reset. O Admin Reset, ele é algo que acontece bastante, que é o quê? O seu equipamento, ele está com o interim update desconfigurado, por exemplo, ou se perdeu a comunicação do interim update com a RPX. Então, digamos que a gente tinha 10 minutos de interim update, né? O seu cliente vai ficar conectado 10 minutos, e como o RBX não recebeu nada, ele perguntou, e aí, tá tudo ok? E ter o silêncio, ele vai, ó, não falou nada, desconecta. Aí o seu equipamento vai desconectar, né, esse cliente. Nas error, daí no caso, é um problema do seu equipamento, né, do seu NAS, do seu Huawei, do seu MikroTik. E o user erro também, algo claro, a gente tem, que é um problema de usuário, né, que acontece bastante, que seria o login correto. Né? Mas, basicamente, a principal tela que envolve o PPPoE aqui do RBX, né, o que vai controlar no grosso o PPPoE do seu RBX, é aqui na tela Empresa Clientes Cadastro, né, nas autenticações. Essa é a tela que, essa autenticação é a autenticação PPPoE do seu RBX, no caso, do seu Radius, né, quando você usa o Radius de RBX. IP, pessoal. IP também, IP é mais tranquilo, tá? Não precisa se preocupar, não vai ter toda essa explicação teórica que eu passei para vocês, não vai ter exemplo, nada assim. IP é só dentro do RBX mesmo. A gente tem aqui esse campinho aqui, ó, IPs. Né? Para incluir um IP no cliente, eu vou vir aqui, tranquilamente, eu clico em novo, seleciono o contrato do cliente e vou buscar um IP que eu tenho cadastrado aqui no RBX. Vou selecionar uma pool de IP, né, e vou selecionar um dos IPs que eu tenho disponível nessa pool. Isso, claro, se você trabalha com IP estático, se você vende IP para os seus clientes. Né? Normalmente, o equipamento tem uma DHCP lá, ele atribui IP automaticamente. Mas se você vende um IP e quer definir um IP específico para um cliente, o caminho vai vir aqui nesse botãozinho IPs na Clientes Cadastro. Como que eu cadastro uma pool de IP? Você vier aqui no menu do RBX, escrever pool, né, que em inglês é piscina, você vai vir em redes, pool de IPv6 ou pool de IP, que no caso é IPv4, né, e aqui, nessa pool, você vai cadastrar ela, né, é bem tranquilo fazer um cadastro, você clica em novo. Voltando aqui, então, pessoal, descrição, texto de campo livre, tranquilo.
Aí aqui sim, na coluna, né, IP inicial e IP final, você vai colocar a faixa de IP que você quer oferecer. Vou dar um exemplo aqui, 172.17.1.1. Vou colocar 0. 172.17.1.0 vai ser o meu IP inicial. E o meu IP final, né? Você deixar a máscara 255.255.255. Então, logicamente, ela vai ser 172.17.1.255. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou explicando para a RBX que do 172.17.1.0 até 172.17.1.255 é uma faixa, uma pool, é uma piscina de IPs, né? Um amontoado de IPs que eu posso estar definindo para os meus clientes. E aqui em seguida a gente vai ter IPs livres, só depois de já ter incluído essa linha, né? Salvar log sim ou não, no caso da inclusão do IP. Entrega dinâmica sim ou não, vai variar de como você faz essa distribuição de IP, igual eu estava explicando, né? Se você define um IP sempre, se você quer escolher o IP, se você quer que o seu RPX já envie esse IP para o cliente, ou se você vai deixar normal como DHCP. Próximo pool, caso esse pool fique cheio, né, ou seja, você já usou todos os IPs dessa pool, você pode estar selecionando o próximo pool para ele buscar, né, novos IPs dentro dessa outra pool parametrizada. E forçar pool, né, quando você quer, basicamente o nome já fala, forçar essa piscina de IP. Fui aqui. Vejo que já aparece alguns botões para mim, né? Esse primeiro botão aqui do papelzinho é para eu consultar meus IPs disponíveis, né? Caso o IP não esteja disponível, ele vai estar explicando aqui, né, qual que é o NAS que ele está, qual que é o serviço, qual que é a estação, qual que é o usuário PVPoE, qual que é o cliente, e se tem alguma observação do porquê que esse pool está nesse cliente. Isso aqui vai respeitar os parâmetros lá da telinha de IP, lá em empresas cliente cadastro. A gente tem esse outro botãozinho aqui, que é para a gente cadastrar novos IPs nessa pool. Se eu quiser aumentar essa pool, colocar mais IPs nessa pool, eu consigo estar anexando uma pool, ou seja, eu pego uma pool de IP que já existe, coloco dentro dessa pool de IP. Eu consigo remover IPs dessa pool, né, caso eu queira reservar, ou caso eu queira deixar alguns IPs que não serão mentidos, por exemplo. E aqui eu consigo transferir também o IP, né, dessa pool para uma outra pool. Bem tranquilinho. Então, basicamente, você vai utilizar o sistema de IP no RBX, você vai cadastrar todas as pools de IP disponíveis. Depois de cadastrar essas pools de IP, você pode tanto parametrizar o RBX para incluir esse IP automático, ou você pode estar vindo aqui em empresa cliente cadastro, clicar no botãozinho de IP, né, e definir o IP do seu cliente. Né? Pode estar selecionando a pool e colocar da maneira que você quer. Beleza, pessoal, o nosso webinar de hoje foi sobre isso. Vocês têm alguma dúvida sobre autenticação, PPPoE, sobre IP? Bom, e o pessoal não tem mais nenhuma dúvida, caso alguém ficou com vergonha também de perguntar ou não sabe como se expressar direito, vocês podem estar entrando em contato com o nosso suporte via chat. Caso seja necessário, vocês também podem estar em contato. Eles vão passar, né? Vocês podem pedir para eles passar para a consultoria. A gente pode ter um papo na voz ali para vocês explicarem melhor para a gente conversando. Vocês falam exatamente qual é o equipamento de vocês e a gente consegue estar dando um norte para vocês na hora de configurar o equipamento com o RBX, né? E fazer esse funcionamento dos dois juntos. Beleza, pessoal? Vou estar dando encerramento aqui no nosso webinar de hoje. Foi um prazer estar falando com todos vocês. E semana que vem, quinta-feira, mesmo horário, teremos mais um webinar. Nada, gente. Falou. Ah, e daqui uns tempos o vídeo vai estar no YouTube também, no nosso canal RBX Soft. Falou, gente.